tédio traz felicidade? De repente, para quem escreveu um livro de autoajuda contra o tédio, traz dinheiro. Só os fortes suportam o tédio? Acho que sim. Dá para confiar em quem nunca sentiu tédio na vida? Não, O que resolve o tédio? nada. Olá, no Linhas Cruzadas de hoje nós vamos falar sobre tédio. Você já se sentiu entediado? Para começar nossa conversa, então, Pondé, o que é tédio? Então, para começo de conversa, o conceito é tão impreciso que muitas vezes você tem diferentes traduções de uma língua para outra, em que numa língua duas palavras podem ser traduzidas por tédio, por exemplo. Entende? Então, agora, o tédio aparece há muito tempo, inclusive na filosofia, né, quando a gente fala de filosofia grega, como uma situação em que, por exemplo, você sente que você tem tudo o que você quer, você sente que nada de significativo vai acontecer com você naquele momento, ou você sente que tudo que você tinha que fazer, você fez. O tédio pode se confundir muitas vezes com uma experiência de desesperança, certo? No sentido de você desesperar de conseguir alguma coisa de uma pessoa, conseguir entendimento. Então, o tédio é... Aliás, tem inclusive gente que acha que o tédio é ótimo, em filosofia. Então é um entendimento muito subjetivo. É, bem subjetivo. Mas assim, na realidade, o núcleo é a ideia de que as horas demoram de passar, né, do ponto de vista da sensação. As horas demoram de passar, não importa muito o que você fizer, isso é o núcleo comum. Mas o que eu ia dizer é que tem gente que entende que o tédio é uma experiência de alguma forma construtiva, porque ele levaria você a enxergar o mundo do lado de fora. Porque como você está se sentindo do lado de fora, você, por exemplo, perceberia melhor quanto tempo tanta gente perde fazendo coisa que, na verdade, não significa coisa nenhuma. Olhando para os outros. Sim, claro. E olhando para si mesmo. Olhando para si mesmo, ele está afogado no tédio, né? E você acha que o tédio é bom ou ruim? Perguntamos nas ruas. Na minha opinião, comigo, o tédio não é muito bom, assim. Eu acho que é aquela antiga frase que tem aí, que falam, né, que cabeça vazia é a oficina do diabo. E eu acho que nos momentos de tédio são os momentos que meus piores pensamentos, assim, aquelas coisas que me atormentam, elas vêm à tona, sabe? Olha, eu acho que depende, porque se a gente for pensar no tédio, no sentido do ócio, o ócio hoje em dia ele é importante a gente ter um espaço para não fazer nada, para ter esse momento de deixar as coisas decantarem. Agora, se é aquele tédio de que você está se sentindo vazio, sem opção, eu acho que depende muito de onde que vem esse sentimento. Eu acho que o tédio... Ninguém gosta de ficar entediado, mas eu acho que é uma coisa que às vezes é um pouco necessária. Hoje em dia as coisas são muito rápidas, a gente passa por muito pouco tédio. Então a gente acaba não pensando tanto nas coisas que a gente está fazendo, porque a gente sempre tem algo novo para fazer também. O tédio, na minha concepção, é ruim porque... A maioria das vezes que você se vê entediado é porque está te faltando propósito. E o propósito te deixa conectado, então o tédio não tem espaço porque você está ocupado com seus propósitos. Descubra a tua história aí. O tédio, ele se torna ruim porque a pessoa fica em períodos ociosos, aí acaba tendo pensamentos negativos, né? E acaba não conseguindo progredir. Eu acho que o tédio não é necessariamente uma coisa boa ou ruim, ele é uma coisa mais individual, porque ele é um estado em que pessoas sentem muito mais quando elas são muito ocupadas. O tédio é ruim, mas ele é um mal necessário para a gente conseguir aproveitar a situação pós-tédio de uma forma melhor. É legal, né? Eu gosto muito dessa participação nas ruas, porque as pessoas trazem muitos elementos, né, para a gente comentar e colocaram ali. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Teve uma entrevistada que disse assim, a gente faz tanta coisa, né, falando da velocidade, que não tem tempo para ter tédio. Mas até que seria bom. Quando eu estava te respondendo uma outra questão, eu falava que tinha múltiplos entendimentos de tédio, aparece isso na fala deles. Tanto
tanto a apropriação de tédio como algo positivo de alguma forma, o momento de você fazer uma reflexão, de você prestar atenção no que você anda fazendo, como o tédio, como uma situação absolutamente negativa, como um dos entrevistados se referiu a você só sente tédio quando você não tem propósito. Né? Um deles falou isso. Quando você tem propósito na vida, você está conectado com o mundo e com as coisas, então você não sente tédio. É falta de propósito, né? É isso? Ele falou isso, que o tédio é falta de propósito. Quando você tem propósito, você não sente tédio. Você está conectado com as coisas, então você está envolvido com o mundo, com as pessoas, então não tem tédio. E teve uma pessoa que disse, cabeça vazia... Oficina do diabo. Oficina do diabo. Minha avó falava isso também. Cabeça vazia, oficina do diabo, no sentido de que se você não se ocupar, você vai acabar fazendo alguma bobagem. E também tem uma coisa que, assim, nesse território do ocupar-se ou não ocupar-se, que é o seguinte, quanto mais você não faz nada, a chance de você fazer ainda mais nada é muito grande. Entende? Mas tem diferença entre não fazer nada e estar entediado? Eu diria que estar entediado é mais chique do que não fazer nada, né? Há uma conotação subjetiva, mais densa, né? Enquanto que não fazer nada pode ser coisa de vagabundo só. Mas a tua pergunta quer dizer, sim, nem todo mundo que está fazendo nada necessariamente se sente entediado. Ela pode se sentir, inclusive, muito bem. Trazer a Grécia Antiga para a nossa conversa. Segundo a doutrina do estoicismo, fundado por Zenão de Cítio, se nós temos grandes expectativas na vida e elas não acontecem, pode surgir o tédio. Como é que se dá essa relação, Pondé, expectativa e tédio? Esse vínculo entre expectativa e tédio é porque quanto mais expectativa você tem, maior é a chance de você se sentir frustrado. E na hora que você se sente frustrado, você tem a sensação de que não adianta você fazer nada, que nada do que você fez teve valor, de que as horas nunca vão passar porque você estava esperando que o dia seguinte ia ser grandioso. Sabe, tipo, imagina alguém que faz uma festa. Fazer festa é uma das coisas que gera mais expectativa. Então, imagina alguém que monta uma espécie de final de semana do casal, com altíssimas expectativas. Idealiza tudo perfeito. Nada acontece do jeito que idealizou, né? E aí, de repente, a frustração é tão grande que nada mais, pelo menos naquele final de semana, que venha daquela relação, pode tirar você do tédio. Então, nesse sentido, é melhor reduzir as nossas expectativas para tudo? Olha, eu não diria reduzir as expectativas para tudo, porque não tem uma fórmula aí, mas eu diria assim, no contexto do mundo em que a gente vive, em que o tempo inteiro a gente precisa ter expectativas, me parece que se eu olhar de uma forma um pouco estoica para isso, eu talvez suspeite de que uma redução nas expectativas, quando eu digo expectativa é assim, vou dar um exemplo mais concreto, do tipo, quando eu tiver 30 anos eu já vou ser gerente ou diretor. Quando eu tiver 28 anos eu já terei ido passar um semestre sabático em Paris, por exemplo. Eu estou falando de expectativas assim, muito concretas, né? A expectativa de que você vai conhecer alguém, que você vai conseguir ter uma relação absolutamente harmônica. Estou falando desse tipo de expectativa. Expectativas assim, digamos assim, com nome próprio, específicas. E a gente hoje tem até uma certa ligação com aquele rapaz que falou da relação com o propósito. Ter propósito hoje é quase uma expectativa. Você tem que ter propósito, tem que encontrar propósito, a empresa tem que ter propósito, o bebê tem que ter propósito. Eu lembro de uma propaganda de uma marca de carro que tem uma mulher grávida, né? Ela olhando para um cenário tipo assim, uma floresta, alguma coisa assim bonita. Ela com a mão na barriga, grávida, já uma gravidez avançada. E tem uma frase embaixo tipo assim, o seu propósito será salvar esse mundo. Que propósito, né? Que tamanho de propósito é esse? O bebê nem nasceu!
O bebê nem nasceu. Então você tem um filho de 3 anos e... Não, ele vai ter que ter propósito, botar ele numa escola. Daqui a pouco aparece uma escola aí que ensina propósito. Você já coloca a expectativa no outro, né? Sim, não em si mesmo. O problema é que você está olhando para o outro, né? Mas olhando para o nosso caso também, ter propósito nos ajuda a seguir em frente. Ter expectativa nos ajuda a seguir em frente. Aí que está. O problema digamos assim, do enquadre ou do enquadramento dessa relação, por exemplo, expectativa, frustração, propósito, numa questão assim, se ajuda ou não ajuda, é porque você acaba produzindo uma espécie de solução que é uma solução muito artificial. Porque assim, não há dúvida que ter propósito na vida pode ser uma coisa significativa. Agora, quando você vive assim como nós, uma cultura em que agora, nos últimos anos, todo mundo tem que ter propósito. Você tem que ter propósito para acordar de manhã. O propósito vai salvar a sua vida. Você tem que ter um propósito no seu trabalho. Se você não tiver um propósito no seu trabalho não vale nada. Aí você faz um workshop de propósito. Aí você compra um livro de autoajuda para ter propósito. Então, aí você... E eu acho, Andresa, que isso é uma característica bem de uma época tagarela como a nossa, né? É que uma ideia que faz sentido, ou seja, é claro que é bom ter propósito na vida. Agora, você tem que isso, você tem que aquilo. Que tédio, né? Aí vira, claro, aí vira um tédio ter propósito. Que nem tem a obrigação de ser feliz. Existe vida inteligente sem tédio? Essa pergunta é uma das perguntas que vale milhão na filosofia. Há uma tendência na história da filosofia e da literatura, muito inclusive dos últimos tempos, por conta do romantismo, de achar que uma vida inteligente pode produzir tédio, sim. Mas não acho que dá para afirmar, assim, que não existe inteligência sem tédio. Porque você pode ser uma pessoa inteligente e, de repente, ser até leve. Fazer uma pausinha. Me fez pensar essa, hein? E no próximo bloco, tédio e lazer. Diversão é a solução? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre tédio. Vamos aproveitar para ouvir um trechinho da música Tédio, da banda Biquíni Cavadão dos anos 80. Vejo um programa que não me satisfaz. Leio um jornal que é de ontem, mas pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o tédio é sempre assim. E se tudo piorar, eu não sei do que sou capaz. Yeah! Sentado no meu quarto, o tempo voa. Lá fora a vida passa e eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Clássico dos anos 80. É, um clássico. Então, bom, ele descreve bem a situação do tédio, né? Ele está enunciando o tédio mesmo. Tanto faz o que ele faz, ele até tem um remédio para isso. Se piorar, ele não sabe o que ele vai fazer, né? E essa coisa de ler jornal, mas tanto faz, isso é um programa que não me satisfaz, espero que não seja o nosso caso. Sim. Ó, você aí, hein? Então, assim, essa coisa do jornal, que tanto faz, né? Mostra bem um certo tédio com relação ao que acontece no mundo, né? Eu leio o jornal, mas tanto faz. Ou eu posso também imaginar que o jornal tanto faz, porque o jornal é entediante. Ou o excesso de informação. Também pode ser entediante. Então, você lê para cá, lê para lá, não faz diferença nenhuma. E eu não estou mais preocupado com coisa nenhuma do mundo, porque eu estou completamente tomado por essa espécie de mal-estar, né? Sabe, eu acho que uma ideia muito marcante em relação ao tédio, essa sensação de que as horas não passam, entende? Como se a espessura do tempo não passasse. Agora, pensando ali anos 80, não é? O tédio já esteve na moda, pensando também no romantismo? No romantismo, com certeza, né? Você pensar no auge do movimento romântico no século XIX, sem dúvida. Inclusive a ideia de que um certo tédio
que vai ao encontro do que você perguntou aqui num dado momento, que um certo tédio faria parte, inclusive, da profundidade da alma. O romântico se entedia com a modernização. É típico, o romantismo é um mal-estar com a modernização. Ele é um choque com o processo de modernização em que tudo eles nem sabiam o quão eles estavam certos, mas olhando daqui para trás. Mas em que tudo iria se transformar em umas 3 ou 4 coisas fundamentais. Sucesso, ganhar dinheiro, ser reconhecido, melhorar de vida, mobilidade social, encontrar o seu justo preço para se vender legal. Blaise Pascal, um dos mais importantes filósofos e cientistas da França no século XVII, também escreveu sobre tédio. Ele dizia que com o tédio a humanidade passa a sentir sua impotência, seu vazio. Entra aí então o divertimento, para nos desviar da nossa miséria existencial. É como buscar a fuga de si mesmo? Então, no caso do Pascal, sem dúvida. O Pascal está falando nesse trecho, o filósofo Pascal, o Blaise Pascal, ele tá usando a palavra em francês ennui, certo? A palavra ennui, em francês, ela pode ser traduzida no português, tanto por angústia como por tédio. Aí, no caso, é uma palavra em francês que recebe 2 traduções em português aqui, entendeu? E é claro que as 2 traduções geram toda uma cadeia de reflexão, né? E muitas vezes angústia e tédio estão relacionadas. Mas no caso do Pascal, sim, ele está dizendo que uma estratégia para se escapar do tédio, traduzindo no por tédio, é você buscar distração, diversão, né? Buscar um movimento que desvie você disso que você está sentindo agora, que ele chama de divertissement. Mas agora buscar esse divertimento, festa o tempo todo, também não mostra, de certa forma, que algo está errado? Para o Pascal, o divertimento que ele fala não é só divertimento no sentido de festa e lazer. Também ele tem isso em mente. Mas para ele, por exemplo, você se ocupar completamente com o trabalho é uma forma de divertimento, para escapar do tédio, da angústia, entendeu? Para ele, você se dedicar a uma pesquisa, como ele falava, as pesquisas que ele fez sobre hidráulica, né, como cientista, ele via isso como uma forma de divertimento. Quer ver um exemplo? Final de semana, você tem que procurar o que fazer, né? Se você tiver criança pequena, você vai procurar ou eles destroem a casa, provavelmente. Mas assim, aí você nem consegue ter tédio propriamente. Mas se você não tiver essa questão, se você não procurar o que fazer, facilmente você poderá cair no tédio. Eu não tenho amigo, na minha vida não há nada de interessante. É que nem quando uma pessoa vira para outra e diz assim, principalmente casal, eu quero que você me faça feliz, eu quero que alguma coisa me deixe feliz, ela já está entediada, provavelmente, quando ela fala essa frase para outra pessoa. Então, o final de semana é um momento em que há uma altíssima expectativa de que eu vou conseguir me divertir, que vai ser legal. E às vezes, no final de semana, não acontece nada disso. Não é à toa que o Nelson Rodrigues dizia que o sábado é uma ilusão. Agora, nós temos um desejo e corremos atrás dele. Aí realizamos, aí pronto, acaba a graça, né? Muitas vezes acaba a graça. Eu vou trazer uma frase de Schopenhauer exatamente sobre isso. O desejo pode nos humilhar de 2 formas, negando a sua realização ou permitindo que se realize. É sempre assim, então, nós almejamos algo e quando conseguimos, pronto. Acaba a graça, vem o tédio? Schopenhauer é reconhecidamente um dos filósofos, século XIX ele, né? Um dos filósofos, ou o filósofo mais pessimista da história da filosofia, né? Inclusive, ele é visto como um filósofo que rompe com o mainstream, como a tradição mais importante da filosofia, que é pensar a filosofia num universo que faz sentido. E que você está buscando sentido, tem propósito, né? Você vai encontrar o propósito, que existe uma ordem, que há de se encontrar essa ordem. Com Deus ou sem Deus, mas há. O Schopenhauer está fora dessa chave, porque ele acha que tudo que existe é feito de uma substância, e essa substância é o que ele chama de desejo ou vontade. E para ele, então, tudo que existe é movido por esse desejo
enlouquecido de realização. Não só nós, os animais, as plantas, tá? Mas voltando para nós, nesse contexto, essa ideia dessa vontade ou esse desejo, ela é perversa. Ela não relaxa. Ela nunca está satisfeita. Então é isso que nos move continuamente. Mas não vai chegar em lugar nenhum. É nesse contexto que ele fala, olha, esse desejo aí que lhe move, ele é tão cruel que ele pode humilhar você dizendo não, ou pior, deixando você realizá-lo. Porque aí realizou, perdeu o tesão. É que eu queria chegar. Então, por quê? O ser humano é um eterno insatisfeito? Ah, muita gente acha que sim. E eu arriscaria dizer que o capitalismo, inclusive, investe nessa hipótese de que a gente seja eternamente insatisfeito e alimenta a nossa insatisfação. Agora, é muito comum as pessoas sentirem que quando realizam um desejo, perde aquele tesão todo porque realizou o desejo, entendeu? Talvez no âmbito sexual e da vida do casamento seja onde isso seja mais forte. Mais forte eu não diria, mas sim é muito claro, muito didático, né? Você tem toda aquela fantasia, aí você fica com uma pessoa, todo aquele tesão, e aí o fato de você ter aquilo constantemente, o tempo inteiro, a rotina, acaba esvaziando a satisfação com o desejo. Segundo Freud e Lacan, o desejo é o que nos mantém ativos, é o centro da vida. Uma pessoa que não tem desejos desistiu de viver? Na tradição psicanalítica de Freud e Lacan, o desejo é o motor da vida. Porque assim, se a gente pensar, por exemplo, no Lacan, na teoria lacaniana, o desejo está diretamente vinculado ao fato de que algo nos falta constantemente. Aquela história que os lacanianos falam que nós somos seres faltantes, ou que tem uma falta. Isso gera sofrimento, mas ao mesmo tempo isso é que gera nosso movimento em relação às coisas do mundo, entendeu? A gente está sempre atrás de alguma coisa, tentando chegar naquilo, tentar realizar. Então, ao mesmo tempo que o desejo pode virar um escravo, você virar um escravo do desejo, como a gente via no Schopenhauer, no Lacan, no Freud também, mas o Lacan trabalha isso de forma muito clara, quer dizer, sem o desejo você está morto. Tipo você falou, não tem vida. O desejo nos move. E por que a gente tem desejo? Porque algo nos falta. E a chave disso é que a gente nunca vai encontrar o objeto para resolver essa falta. Toda vez que a gente acha que encontra um objeto que resolve essa falta, a gente coloca o objeto, esvazia. Vamos agora ver uma cena de Seinfeld. Em cada episódio da série, o público via a interação de 4 personagens principais em situações banais e muitas vezes entediantes do cotidiano. How many? All right, 4. Seinfeld. 4. I'll be 5, 10 minutes. Let's go someplace else. I am too hungry. We might as well just stay here. We haven't got that much time if we're gonna make the movie. I'm gonna call Tatiana. Where's the phone? Tatiana. Excuse me, are you gonna be very long? Lashbrook, Fort. So did I do a terrible thing? You mean lying to your uncle? I couldn't have dinner with him. Plan 9 from outer space. One night only. The big screen. My hands are tied. You know, it's a public phone. You're not supposed to just chit-chat. Jerry, get menus so when we sit down we'll be able to order right away. Can't look at a menu now. I gotta be at the table. He knows I'm worried. He sees me. He just doesn't want to look. Everything's got to be just so all the time with you, doesn't it? Hey, I offered you those cookies in my house. Health cookies. I hate those little dustboard fructose things. I just can't believe the way people are. What is it with humanity? What kind of a world do we live in? What? There's a woman over there looks really familiar. Dark hair, striped shirt. I've never seen her before. I know this woman. This is gonna drive me crazy. Excuse me. Oh, I'm sorry. Did you see that? Those people, look, they're getting a table. Well, maybe they were here from before. No, they weren't here before.
Isso parece uma saída real de Amigos em São Paulo, né? Assim, o desencontro total das expectativas, né? Ele mentiu para o tio porque eles iam ver alguma coisa no cinema, ela está morrendo de fome, ele não está morrendo de fome, o outro quer ligar para Tatiana, eles tiram um sarro, um nome russo, assim, diferente. E aí o sujeito não larga o telefone, então ele começa a reclamar, ninguém está ouvindo o que ele está falando, porque os dois estão falando entre eles. De repente ele olha uma mulher, encana que ele conhece aquela mulher, aí entra 2 casais, esbarra neles inclusive, vai e senta, eu lembro desse episódio especificamente, vai e senta na mesa, né? Então eles vão brigar com o cara, com o host lá, né? Que os recebeu no restaurante. E isso vai crescendo e crescendo, crescendo, eles estão completamente entediados ao longo do processo. Nada satisfaz. Fazer um intervalinho aqui e no próximo bloco nós vamos falar sobre tédio e capitalismo. A gente volta já. Voltamos a conversar sobre tédio. E por falar em desejar, buscar, querer, isso nos lembra o quê? Capitalismo. O sistema te oferece coisas e mais coisas, vende desejos. O tédio é uma mercadoria, Pondé? Eu acho que é. Assim, sabe, é claro que não me vem à mente nenhuma situação concreta em que você chegue a vender tédio objetivamente. Porque seria um caso de dizer que o tédio virou uma commodity, né? Que você... alguma coisa que a priori não seria, mas você precifica, né? De repente, eu lembro de algum tempo atrás, talvez uns 10 anos atrás, que aqui no Brasil virou uma moda de pousadas que se diziam praticantes de nadismo. Você lembra disso? Sim. Nadismo. Então você pagava um final de semana para ir numa pousada em que você ficava lá no meio da natureza fazendo nada. Tinha algumas que começaram a introduzir aula de yoga, não sei o que e tal, mas aí não vai fazer nada. Fazendo nada. E a ideia é de que você ficar fazendo nada iria, na realidade, a única forma de fazer você relaxar. Eu não sei não se... Passou a moda, né? Eu não sei se o que aconteceu foi que, na realidade, essas pousadas geraram muito tédio nas pessoas. Mas eu não tenho dúvida que o tédio eu não sei se ele já está precificado, portanto, se ele é uma commodity, mas ele é uma condição de possibilidade, isso é um palavrão em filosofia, eu explico. Ele é uma condição de possibilidade para que você, inclusive, saia feito louco buscando comprar coisas e fazer coisas. Então, para o capitalismo, ele é bom. Ótimo, em todos os sentidos. Inclusive porque a própria atividade de consumo pode gerar tédio, né? Que você resolve com mais consumo. Claro, tem pessoas que chegam no estado tal que já é uma depressão, melancolia profunda. Então, o que é a condição de possibilidade que a gente fala em filosofia? É alguma coisa que tem que existir para que algo dependente dele exista. Entendeu? Pai e mãe são condição de possibilidade para que existam os filhos. Sei lá, ainda é. Não sei se sempre vai ser. Mas assim, entende? É a condição de possibilidade. Então, o tédio, ele é uma condição de possibilidade para consumo, como prática de sentido do cotidiano. Ajuda ao consumo. Vamos ver uma reportagem que mostra essa dependência, né? O desejo de ter, de pertencer, movimenta também a indústria da moda. Nós vamos ver uma reportagem exatamente sobre esse assunto. A gente pode dividir a moda em dois grandes momentos, né? A gente tem uma moda conceitual, que é aquela que ela se aproxima muito mais da arte e que daí ela discute essas questões, ela discute as questões sociais de forma mais aprofundada e que ela não tem a função de vestir. E a moda, no sentido sistema de moda. E dentro do sistema de moda, ela é esse lugar de gerar emprego, de gerar desejo e de fazer o consumo cada vez mais, porque a gente está dentro do mundo capitalista. A moda, ela é um ponto de construção, né? Não é só um ponto teórico. A moda, ela é um reflexo social do que está acontecendo na sociedade. E a gente utiliza da moda para se destacar ou
para fazer pertencimento a determinados grupos. Então, de acordo com o tipo de atividade que eu tenho ou aquele lugar onde eu gostaria de estar, eu utilizo da moda para me colocar e para me direcionar nesse caminho. Porque o que é uma marca, assim, simplificando, uma marca de moda, o que ela traz? Ela traz códigos para um determinado grupo poder pertencer àquela marca. Então ela cria uma experiência, ela cria todo um lugar social que é compatível com aquelas pessoas. O que acontece é que hoje a gente tem uma pluralidade de informação e a gente tem a divulgação disso em grande quantidade. Então pessoas que não fariam parte desse grupo, o que eles fazem? Criam uma falsa sensação de pertencimento, porque a pessoa de fato não está consumindo a experiência daquela marca, e sim ela está usando só a lataria, né? Só o falso daquilo. As pessoas se vestem por uma foto nas redes sociais, para mostrar algo que elas ainda não são. A moda hoje é para um clique. Se a gente tem roupa em excesso, a culpa não é da moda, é da sociedade, porque a sociedade é um reflexo da moda, como é a arquitetura, como é o resto. E esse tédio é porque eu não estou vivendo isso de verdade. E é um tédio com tudo, não é só com a roupa, é um tédio, eu acho que é um tédio de viver. E esse capitalismo é construído por nós, então assim, se a gente pensar, o tédio tem um pouco disso. A moda, eu acho que ela trabalha com o tédio, ou ela diminui o tédio, ela não trabalha com o tédio, ela diminui o tédio. Ele fala duas coisas interessantes sobre isso. Uma coisa, ele fala que o tédio pode levar você a querer consumir coisas. A outra coisa é que quando ele está falando de marca, e marca é uma coisa que a ideia de uma grande marca cara, de luxo, é que ela não passe por modas, certo? Porque o que passa por moda ou existe hoje, amanhã não, né? E uma das características do luxo é a perenidade. É ser atemporal, né? Exatamente, ser atemporal. O luxo quer imitar Deus o tempo inteiro, né? Porque é o personagem mais luxuoso que a gente já criou, falando do ponto de vista filosófico. Quem acredita, é claro que não é um personagem criado. Mas assim, então ele fala que a marca é, na realidade, um certo conjunto de códigos que as pessoas que usam buscam se identificar com essa experiência de marca, que a gente sabe que é justamente o que o brand trabalha. Só que aí ele vai falar que o tédio seria o uso dessa marca de uma forma vazia. Ele usa uma expressão como se fosse só a lataria, alguma coisa assim. Você usa aquela marca só como uma lataria, né? Ou seja, uma experiência falsa. Então, o tédio se instalaria porque a sua experiência daquela marca seria uma experiência falsa. Eu acho que isso daí é pano para bastante manga. Agora, outra coisa que o Antônio chamou atenção, ele disse assim, que a moda diminui o tédio. Sim. Então, eu acho que sim, porém, como é moda, ela pode diminuir o tédio agora, mas o vínculo automático pode gerar tédio também, entende? No sentido de que eu estou o tempo inteiro consumindo o que está na moda, ou que é moda, e nesse processo isso acaba desgastando a minha relação com esse consumo. É que faz o que faz muita gente comparar consumo com adição, com uma forma de adição. Agora, Andresa, tem uma forma de moda que não tem a ver com a indústria da roupa, tecnicamente falando, que é moda no sentido de comportamento, entendeu? Por exemplo, ser vegano, já foi um tempo que era ser budista. Palavras que estão em moda? Palavras que viram moda, e aí você começa a usar essas palavras. Agora eu quero buscar ir a esses lugares, o restaurante da moda, esse então é o pior de todos. O último smartphone, né? Essa busca desenfreada. Onde é que isso pode nos levar? Você fala como sociedade, assim? Sim. Eu acho que de primeiro ele nos leva no lugar onde a gente já está. Uma espécie de repetição contínua do mesmo. Soei muito freudiano agora.
a repetição contínua da pulsão, fica voltando sempre no mesmo lugar, quer dizer, de certa forma, ela nos leva para onde a gente já está. Uma sociedade, uma cultura muito ligada ao efêmero, né? Uma cultura que trabalha muito em cima de expectativas cada vez mais altas, uma cultura que começa, um mercado nesse caso, que começa a vender não só produtos, mas estilos de vida, comportamentos e significados para a vida. Eu acho muito difícil que as coisas que acontecem hoje, elas mudem 5 e 10 anos. Eu acho que elas podem ficar cada vez mais saturadas delas mesmas. Por quê? Porque o modo de produção não vai mudar. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Vamos abrir aqui para as perguntas. O Joia Ribe pergunta, o tédio é o pai da depressão? Olha, eu acho que, tecnicamente falando, o tédio pode ser confundido com depressão, inclusive, pode ser um sintoma de depressão. Se ele se faz contínuo, né? Se ele se faz contínuo o tempo inteiro e, de fato, você não encontra nenhum objeto que possa produzir um interesse em você, porque para sair do tédio, digamos assim, uma forma interessante de se pensar na saída do tédio é se você encontra alguma coisa que lhe desperta interesse, né? Quando nada mais ele desperta interesse, você já está numa condição de depressão mesmo, né? Acho que sim. Participe do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou comentário através das nossas redes sociais, usando a hashtag Linhas Cruzadas. Se a gente passar a comprar só o que precisa, que mundo será esse? Mais entediante ou mais feliz? Se a gente comprar só o que precisa, o capitalismo acaba. E se ele acabar, acaba a enorme cadeia de produção de bens que a gente tem. Por exemplo, é muito difícil imaginar uma ciência avançada sem capitalismo, por exemplo. Porque, por exemplo, na área biológica, médica, que é uma das áreas em que mais se constata avanços, não existe ciência sem indústria farmacêutica. É uma ilusão achar que o cientista é um cara que está trabalhando ali na universidade, em nome da humanidade. Claro que existem cientistas que são pobres, inclusive quando vivem no Brasil, porque no Brasil existe essa ideia de que o mercado atrapalha tudo, mas as grandes universidades americanas são todas vinculadas a grandes empresas de mercado, que é quem tem dinheiro, né? Dinheiro pesado. Pesquisa custa muito dinheiro, em todos os níveis. Então, imaginar o mundo, isso é uma grande... Eu acho que isso é uma utopia muito interessante, né? E eu não estou falando de forma irônica, eu acho que é uma utopia muito interessante a ideia que a gente conseguisse viver só comprando o que precisa. Eu acredito que algumas pessoas, dependendo do lugar em que elas vivem, da condição material delas, que elas não façam isso porque são pobres, né? Muito pobres, existe a escolha. Eu só quero comprar o que eu preciso por escolha, né? Um consumo mínimo, digamos assim. Eu acho que existem pessoas que podem realizar isso. Eu não sei até que ponto os filhos dela não vão ficar bravos com ela quando começarem a crescer, por exemplo, se elas tiverem filhos, né? Mas é uma utopia interessante. Eu acho impossível. Uma ou outra pessoa realiza, mas como sistema, o capitalismo precisa transbordar para gerar os bens que ele gera. Tem mais conversa ainda sobre esse assunto. Nós ainda vamos falar sobre tédio, inteligência artificial e criatividade. Até já. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre tédio. Pensando no avanço da inteligência artificial, ele traz muitos questionamentos. Entre eles, essa tecnologia está acabando com a nossa criatividade ou mudando a forma de usá-la? Sobre esse assunto, inteligência artificial, tédio e criatividade, ouvimos o publicitário Walter Longo. Vamos ver. A inteligência artificial chegou para tirar do nosso dia a dia tudo que é mecânico, automático, burocrático e repetitivo. Ou seja, a inteligência artificial veio para nos libertar da robotização que a sociedade criou em cada um de nós. Portanto, teoricamente, os robôs estão chegando
para nós nos tornarmos mais humanos. E isso acontece porque as ferramentas que hoje estão disponibilizadas para nós, não é, permitem que a gente assuma uma nova missão humana, que é dedicar mais tempo à criatividade, à imaginação, algo que nós não deveríamos ter nos afastado nunca. Para isso, é importante, por outro lado, que com todas as ferramentas disponíveis, a gente entenda que temos uma nova missão e passamos, portanto, a ter uma nova responsabilidade. Nós vamos ter que ler muito mais do que estamos lendo, porque a leitura é um processo de coautoria, estimula a imaginação, e, portanto, sem leitura, você simplesmente vira espectador do mundo. É algo que hoje a gente já se conscientizou que nós deveríamos, de alguma maneira, gastar no mínimo 1 hora por dia fazendo ginástica, termos uma dieta equilibrada, mas nós ainda não nos conscientizamos que a gente deveria ler 1 hora por dia, divagar 1 hora por dia, porque só através da divagação é possível se estimular a imaginação. Então, a inteligência artificial chegou para nos tornar mais humanos, mas não adianta nada ela chegar se nós não entendermos que esta é a nova missão e nos dedicarmos a isso. Assim, o Walter Longo, ele tem, eu conheço o pensamento dele, já li livros dele, ele tem um enquadre de entendimento da inteligência artificial que ele vem desenvolvendo já há algum tempo em relação a formas anteriores de tecnologia, que é aquela ideia de que a tecnologia nos liberta do trabalho mecânico e burocrático, repetitivo, como ele falou. E, ao fazer isso, ela abre para nós todo um campo de possibilidades em que ele cita, por exemplo, o hábito de leitura, que é um hábito que não pegou na humanidade, é muito raro, que 1 hora de leitura e de devagar vai ajudar você a ser criativo, pôr a imaginação em ação. Nessa ideia se pressupõe que uma vez que a gente for libertado desse trabalho mecânico pela inteligência artificial, nós vamos naturalmente, com certo esforço e disciplina, nos tornar seres criativos, né? Inclusive, como a gente já fez eventos juntos, lives e tal, nós já tivemos chance de discutir essa ideia dele, porque eu, evidentemente, tenho lá minhas dúvidas com relação a esse arco, né? Não há dúvida que a inteligência artificial pode nos libertar dos trabalhos mecânicos. Mas pode nos tornar mais preguiçosos também? Então, aí eu lembro de uma coisa que o Elon Musk falou recentemente, já tinha falado antes, num dos países árabes em que eles, talvez mesmo Dubai, não sei, e falou recentemente num encontro sobre tecnologia no Reino Unido, né? Numa conversa com o Sunak, o primeiro-ministro do Reino Unido, ele repetiu a mesma ideia, que é um pouco diferente da posição do Longo, mas que eu acho que vale no caldeirão. Ele fala assim, sim, a inteligência artificial vai fazer trabalho mecânico muito melhor do que nós, resolver problemas muito melhor do que nós, e, portanto, a tendência dela é ocupar todo o espaço produtivo, né? E aí o Elon Musk fala, isso vai fazer com que as pessoas não tenham nada para fazer. A diferença da posição entre o Elon Musk e do Longo nesse assunto é que o Longo, ele parece acreditar que uma vez você libertado da força muscular mecânica ou do trabalho repetitivo, uma característica humana que estaria ali latente, que é a capacidade de ser criativo, vai aparecer, como ele mesmo diz, da qual nós nunca devíamos ter nos afastado. E agora, a tecnologia, ela nos poupa tempo ou nos rouba tempo? Porque estamos o tempo todo conectado ali, né? Agora, a posição do Elon Musk, ele termina no quê? Ele termina, então nós vamos ter que produzir uma renda universal. Porque as pessoas vão trabalhar, o capital vai se descolar do trabalho humano e para os seres humanos não virarem loucos, enlouquecer, matar todo mundo, os países vão ter que dar salário para não fazer nada. E aí o Elon Musk pergunta, tudo bem, eu até posso entender, mas e o significado que a gente retira do trabalho? O que vai ser?
você fica recebendo mesada do Estado, não faz nada, você é completamente inútil. Então, são dois enquadres com relação à inteligência artificial, sem aqueles apocalipses que eu acho muito chato que tem por aí. Uma que entende que a inteligência artificial vai libertar uma natureza que na realidade estava presa, que por incrível que pareça, não sendo longo marxista, é a mesma ideia do Marx, a mesma ideia, o trabalho não alienado, liberta em nós a capacidade criativa e imaginativa. Por isso, né, a ideia de você, por exemplo, trabalhar de manhã, pescar um peixe ao meio-dia e escrever um livro à noite, essa utopia, enquanto com a do Elon Musk é assim, olha, nós vamos ter um problema na frente mesmo. Como resolver isso socialmente, porque a economia vai estar resolvida, como resolver socialmente e como resolver existencialmente. O Elon Musk pode chegar no tédio. E onde é que entra? Não ele, mas o raciocínio dele. E onde é que entra o conceito do ócio criativo, que foi criado pelo sociólogo Domenico De Masi, italiano, né? Que é diferente do tédio também, mas é necessário? Aliás, teve uma das entrevistadas do Povo Fala que falou de ócio criativo, ou da importância do ócio, alguma coisa assim. Olha, a ideia do ócio criativo, que teve muito na moda, algum tempo atrás, né? Foi muito na moda. Eu acho, primeiro de tudo, fazendo uma análise sociológica do conceito, eu acho que é um conceito tipicamente europeu. No Brasil é muito difícil você pensar em ter ócio criativo. Talvez umas 4 pessoas tenham. Porque ócio criativo significa que você tem tempo, tempo esse que está sustentado materialmente em condições de vida, portanto implica em dinheiro, e você tem tempo livre. E esse tempo livre vai fazer com que você seja criativo para ter ideias novas, imaginação e tal. Um europeu pode pensar num ócio criativo, talvez, porque um europeu ele ainda não tem que trocar de carro todo ano, não tem que ter roupa de marca, não tem que botar o filho em escola tal, não tem que viajar para tal lugar. Ele pode ser um classe média a vida inteira. O ócio criativo não é democrático. Não é. Inclusive, como eu estava dizendo na Europa, como você tem uma condição material de vida média mais regular, então você pode até ter disposição para não fazer nada no sentido de ficar pensando ideias. Aqui é muito difícil. E o tédio é democrático? Eu acho que no fundo é. Eu não acho que... Assim como a depressão, né? Tem muita gente que fala de depressão doença de rico, né? Eu acho isso um equívoco gigantesco, né? O tédio, eu acho que ele acomete todas as classes sociais. Mas, normalmente, quem escreve livro sobre ele é gente que tem alguma condição material. Vamos ver agora uma cena do filme O Mundo Depois de Nós. O que pode acontecer se ficarmos sem sinal de internet, sem acesso à TV, sem telefone, sem nenhuma comunicação? You know what, you guys just sit there, okay? See anyone? There's nobody here. We're all brand new. What? Whoa, hey, someone's coming. Go! Wait, should we wait
O mundo, aparentemente, é os Estados Unidos. Não há nenhuma indicação no filme que o mundo inteiro esteja assim. Pelo contrário, né? Então tem uma questão geopolítica no filme, ligada ao que a gente conhece de mundo hoje, geopolítica, tensões e tal. Mas o filme, ele é muito, eu acho ele muito realista, em 95% dele inteiro, ao tirar conclusões, o que significaria o mundo em que você não tivesse mais internet, Wi-Fi, celular, não houvesse nenhum tipo de comunicação, tudo tivesse ido para o chão, né? E como nessa situação em que o tédio pode facilmente tomar conta de todo mundo, o filme é muito bom porque, de um lado, você vê claramente como uma situação como essa pode gerar, de fato, um tédio gigantesco nas pessoas. Porque tudo que a gente pensa em termos de produção, em termos de realização e de cotidiano, está ligado a alguma forma de tecnologia. Uma ideia didática sobre isso é quando falta luz. Nada existe quando falta luz. Não é só a luz que acende. Não tem geladeira, não tem micro-ondas, não tem Wi-Fi. O celular funciona um tempo, depois descarrega. Bateria acaba, já era. Tudo. Então tem esse aspecto. E tem um outro aspecto que é assim, fora a questão distópica, né? Porque o filme é distopia nos Estados Unidos, né? A destruição da sociedade. Mas fora essa questão distópica, o filme é interessante porque, num quadro como esse, ser criativo é determinante. E eu não acredito que todo mundo seja. A capacidade de você viver o dia a dia meio que reinventado, de certa forma, porque você não tem mais aquela parafernália toda ali, aí você vai ter que ser criativo, de fato. Você vai ter que inventar um cotidiano, relações. Você viu o filme, não vou avançar aqui, as relações sociais, como vão se transformando entre as pessoas, né? Então, às vezes, o que pode levar os seres humanos a terem que ser criativos são situações limites como essa, e não situações de luxo produtivo. E olhar para o passado, né? Não querendo dar um spoiler, dando um pouquinho no final do filme, e olhar para o passado às vezes, né? Aprende-se com o passado, coisa que está fora de moda, né? Acha que o passado não serve para nada, que nem a avó. Tempo voou aqui hoje. O que o tédio pode ensinar para cada um de nós? Eu acho que uma das coisas que o tédio hoje pode nos ensinar é que uma das coisas mais entediantes que existe é a busca contínua da felicidade. Super entediante. Acho que isso acomete todo mundo, mas nem todo mundo sacou ainda. Pensar nessa. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Acompanhe a gente no YouTube. E até a semana que vem.